Olá, esse é o programa Abrindo a Bíblia. Meu nome é Raquel Santos e nós estamos mais um momento com a palavra de Deus, com a Bíblia. E nós vamos hoje falar sobre algo muito interessante. Como que Deus ele está envolvido na nossa vida, como que Deus se importa conosco, como Deus, dentro de tudo que Ele faz, que Ele é, nós podemos dizer que Deus é soberano. E quando Deus ele é soberano como Ele é, Ele tem o controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida, quer seja coisas boas, quer seja coisas difíceis. Às vezes a gente se pergunta como é que Deus permite coisas terríveis acontecer para pessoas boas, pessoas que o servem, pessoas que o temem, pessoas que vivem para Deus. Mas, apesar de todas essas coisas, Deus, ele continua soberano e reinando em nossas vidas. Eu vou te dar um exemplo. Esse começo de ano, eu comecei a pensar em coisas que aconteceram lá no passado, que a gente faz isso, né? A gente gosta de colocar a marcha ré, em vez de olhar para o estado presente, olhar para o futuro, a gente olha para trás. Eu estava um pouco triste, na verdade, pensando em tantas coisas que não deram certo, coisas difíceis, que assolaram o meu lar, né, a minha família e outras coisas. E eu não expressei para Deus, eu só fiquei quieta no meu coração pensando. Mas, passado alguns dias, eu recebi uma ligação de uma amiga pastora em Manaus. Eu vou dizer o nome dela. O nome dela é pastora Nice Ciati, lá do Tempo Central, em Manaus. E ela, então, falou o seguinte para mim. Ela falou assim, pastora Raquel, eu quero que você ouça essa palavra, porque isso aqui é um cântico que Deus me deu. E nesse cântico, Deus falou comigo, porque, na verdade, foi um cântico espiritual. Ela estava sendo usada por Deus e Deus começou a falar através dela. E a palavra que Deus falou através dela para mim foi essa palavra. Eu estou no controle. Eu estive, estou e sempre estarei no controle da tua vida. As coisas que eu permiti acontecer, ou que aconteceram, ou que talvez você pode ter ficado perplexa, questionando, preocupada, eu estive sempre no controle. E aquilo me trouxe tanta paz. Eu sei que foi Deus, pela paz que eu senti, sobrenatural, quando aquelas palavras foram ouvidas e por essa amiga cheia de Deus, Deus usando ela para responder perguntas que eu tinha feito para Deus. Eu nunca falei nada para ela, ela não sabia, mas Deus sabia e usou ela para dizer. Ela foi um instrumento, na verdade, para dizer para mim que, mesmo que as coisas não deram certo, mesmo que eu chorei, mesmo que não é como eu queria, ele continuava soberano, em controle, e que, mesmo não sendo positivas, ele estava trabalhando para um bem maior na minha vida. E isso pode se aplicar a você hoje, querida. Você pode estar pensando você está em 2025, né? Bem-vindo a esse novo ano. Nós estamos já dentro, né? Perdão, adentramos já quase 3 semanas, já 2 semanas e pouco, estamos nesse novo ano, ou mês, né? Ou 4 semanas, quando esse programa for ao ar aí. Mas a verdade é essa, é que Deus continua soberano e no controle da nossa vida, mesmo quando as coisas não vão como nós queremos, mesmo quando o diagnóstico é ruim, mesmo quando a notícia não é boa, mesmo quando a circunstância não vai como eu queria. Deus reina. E nós vamos entender isso um pouco hoje através da palavra que Deus colocou aqui, a palavra dele, bíblica, né? Sobre aquilo que ele quer que nós saibamos. Deus está no controle de todas as coisas. Nós podemos perder o controle. E isso não tem problema nenhum. Eu já falei para Deus, eu não confio muito em mim às vezes, mas eu confio em ti, e isso basta. Senhor, eu não estou no controle de tudo, mas se tu estás, então tá bom para mim, sabe? Às vezes a gente quer estar no controle de todas as coisas, dos nossos filhos, o que eles estão fazendo, da nossa circunstância financeira, de relacionamentos, de tanta coisa. Não, mas está no meu controle. É tão bom, né, sentir que a gente está no controle.
Mas às vezes a vida vai nos dar surpresas. E nós não vamos nos achar no lugar de total controle. Mas não tem problema. Deus está no controle. Amém? Agora, porque Deus está no controle, Ele é soberano na minha vida, isso não me isenta, isso não te isenta também, nos isenta de aflições. Deus está na nossa vida, Ele é soberano na nossa vida, Ele está no controle da nossa vida. Mas isso não nos isenta de passar aflição, de passar por tristeza, por decepção, por problemas, por enfermidades, por portas fechadas, por perdas. Não nos isenta de passar pelo mal em geral. A Bíblia fala para nós uma palavra muito linda de Jesus. Jesus disse essas palavras em João, no Evangelho de João, capítulo 16, e é o versículo 33. Jesus diz assim para nós: Eu disse essas coisas para vocês, para que vocês tenham em mim a paz, para que vocês tenham para que em mim vocês tenham paz, disse Jesus. Porque neste mundo vocês vão ter aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Isso quer dizer, vocês vão vencer também. Tenham paz, porque as aflições virão. E se tem uma coisa que o mundo, ele não vai colaborar com você, quando eu falo mundo aqui, eu estou falando na sociedade, do pensamento da sociedade, do pensamento que rege, muitas vezes, aquilo que acontece ao nosso redor. O pensamento do mundo, das pessoas, a sociedade à nossa volta. E o mundo não vai colaborar nesses pensamentos, nessas coisas que estão acontecendo, com a tua paz. Pelo contrário, essas coisas que acontecem ao nosso redor tiram a nossa paz, porque o mundo segue a sua própria agenda. O mundo não segue a palavra. O mundo, quando eu falo, é o pensamento mundano de pensar. Não segue o que a Bíblia diz. Não segue o que Deus fala. Ela segue a sua própria agenda. E a agenda do mundo hoje está colocando em questionamento algo que é tão básico, tão real, mas tão intocável, que está em Gênesis, capítulo 1, que está na Bíblia, justamente o fato de Deus ter criado homem e criado uma mulher. Mas essas coisas tão básicas, tão inseridas na Bíblia, porque Deus fez o primeiro homem e fez a primeira mulher, está em pauta a questão do gênero, da sexualidade, não é? Então, hoje podemos dizer que é uma torre de Babel dos gêneros. E as pessoas estão achando, não, eu estou dissatisfeita com aquilo que Deus fez. Eu quero ser aquilo que eu quero ser. Não é? A Comissão de Direitos Humanos de Nova York, ela deu aqui uma estatística de que há 32 tipos de gêneros. É o que a comissão do Departamento de Direitos Humanos de Nova York. Não é o que a Bíblia diz, não é o que o livro de Deus, o autor, é o que um homem, uma comissãozinha de homens insatisfeitos pelo seu próprio gênero, estão ali, então, colocando nomenclaturas. Eu sou assim. Esse é o meu gênero. Na verdade, são mais que 32. Eu estava pesquisando aqui, são 52 tipos de gênero. Masculino, feminino, transgênero, gênero neutro, gênero binário, gênero que se chama-se de agênero, pangênero, genderqueer, two-spirit, spirit é espírito, dois espíritos, terceiro gênero e todos os gêneros. Tem pessoas que são assim, eu sou tudo. E tem aqueles que são nenhum gênero ou a combinação desses que eu mencionei para você. Tem gente que se considera gênero neutro e é masculino. Não, eu sou transgênero, mas eu sou também o two-spirit. Não, eu sou pangênero, mas eu também sou uma combinação dos outros. Gente, que confusão é essa? Por isso que é Babel. E Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus, sabe, das coisas
Branco é branco, preto é preto, cinza é cinza, vermelho é vermelho. Isso aqui é cor de abóbora, isso aqui é azul. Não, isso aqui é verde. Homem é homem, mulher é mulher. Então, eu estou falando isso porque as pessoas querem tirar, querem ter o controle de algo que já é básico. Deus fez. Eu estou falando isso para você hoje, porque tem um versículo que, em Lucas, no capítulo 6, versículo 35, que fala assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai para eles, sem esperar que eles te dêem algo em retorno. Será grande o teu galardão, e vocês serão filhos do Altíssimo, pois esse Deus que é Altíssimo, nosso Pai, ele é benigno, ele é misericordioso, até mesmo para os ingratos e os maus. Por que eu estou lendo esse versículo aqui em Lucas 6,35? Porque uma pessoa que está insatisfeita com a sua sexualidade, criada por Deus, ela está o quê? A insatisfação, ela gera o descontentamento. E o descontente sempre é ingrato. Nunca está contente com o que tem. Ele quer ser diferente, ele quer outra coisa. Então, essas pessoas que estão aqui com esse pensamento, com essa ideologia de que há todos esses tipos de gêneros, que é uma mentira, porque existe só dois, porque a Bíblia, o livro de Deus, Deus é o autor, e Deus é o criador do homem e da mulher. Só criou dois. Então, essa pessoa está descontente, ela é ingrata, então ela é classificada ingrata, ingrata e má, porque ela não reconhece a criação e ela vai contra os princípios de Deus. Amém? Agora, veja bem algo. Deus tem compromisso, e quando eu falo compromisso, estou falando que Deus na sua soberania. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da tua vida nesse momento, quer seja o que você esteja passando. Você pode estar com um diagnóstico bem complicado nas mãos. Você está com um papel que está te trazendo tristeza, talvez seja uma conta, um papel de divórcio, algo que está te trazendo muito desconforto. Mas creia hoje, Deus está no controle. Agora, Deus está no controle também da vida daqueles que têm compromisso com Ele. Deus tem compromisso com aquele que o serve, com aquele que o teme, com aquele que o obedece. Olha o que diz a palavra dele no Salmo 103, versículo 17. Pois a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor, é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A justiça de Deus está sobre os meus netos, porque os meus filhos, eu temo a Deus. Eu criei meus filhos no temor de Deus, o temor a Deus, e eles temem a Deus. E então, os meus filhos temem a Deus, os meus netos estão sendo criados nesse temor. E a fidelidade de Deus, então, ela é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Deus tem compromisso com aqueles que o temem. Temor a Deus. E temor a Deus envolve, então, obediência a Deus. Envolve eu viver minha vida para Deus, servir a Deus. Salmo 5, versículo 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo. Quem é o justo? É aquele que reconhece Deus. Tu abençoas o justo, Deus. E como escudo, tu o cercas com a tua benevolência. Tu o cercas de benevolência, de bondade. Tu assiste ele com coisas boas. Esse é o Deus da palavra. Esse é o Deus que criou o homem e a mulher. Esse é o Deus que te criou. Esse é o Deus que te ama, que é bondoso, até mesmo misericordioso daqueles que zombam dele, misericordioso daquele que, até a palavra certa, que são ingratos e maus. Jesus demonstrou isso na cruz, as pessoas escarnecendo ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem aquilo que eles estão fazendo. Tem um outro salmo, e eu vou falar aqui um pouco sobre esse salmista. O autor desse salmo, que é o Salmo 18,
é Davi. Eu amo os salmos de Davi, amo todos os salmos, porque os salmos foram escritos por Asaf, né? Asaf, alguns por Moisés, alguns pelos filhos de Corá, e muitos, na maioria, pelo próprio Davi. A Bíblia chama Davi do mavioso salmista de Israel. O que é mavioso? Mavioso é aquele salmista terro, de coração doce, de coração, sabe, calmo, um salmista que amava, que tinha aquele espírito bondoso, dócil, né? Essa é a expressão. A nomenclatura de Davi é essa, né? O amável, dócil, a pessoa que amava a Deus, mas ele era salmista, o dócil salmista de Israel. E esse salmista, que é Davi, ele escreve o Salmo 18, que salmo maravilhoso. Eu quero dizer algo para você, eu tenho um pedaço desse salmo escrito, com a minha letra, num papel bonito, na parede do meu quarto. Eu tenho muito das escrituras nas paredes da minha casa, na lavanderia, na porta que dá para minha cozinha, quando eu estou mexendo com comida, eu olho ali, tá aquele salmo. Inclusive, hoje eu estava na minha cozinha e Deus falou comigo, eu me ajoelhei diante daquele salmo, que é a palavra de Deus, e eu orei ele na vida de um dos meus. Mas esse Salmo 18 está lá no meu quarto, e diz assim, tá aqui, minha Bíblia está aberta para ele. Ele diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e meu baluarte. Que coisa linda. Isso é Deus. Ele é tudo isso para você. Você teme Ele, você o serve, você tem compromisso com Ele. Olha a palavra baluarte. Eu não entendia muito bem. Inclusive, esse salmo nem está em português, está no idioma inglês. E eu não tenho nenhum mérito por conhecer inglês como segunda língua. É porque minha mãe me ensinou. Ela era uma missionária americana. Então, o primeiro idioma que eu aprendi foi o inglês. Não porque eu estudei, porque sou inteligente. Não, é que nem você aprendeu o idioma que você fala, porque tua mãe te ensinou. Então, eu tenho ele em inglês. E a palavra em inglês é uma palavra um pouco diferente. Eu pensei assim, o que significa esta palavra? Eu tenho aqui ele no inglês, aqui a palavra fala the horn of my salvation, né? My stronghold. Eu pensei, o que é isso? Aí eu vi que em português é baluarte. O que significa Deus ser o teu baluarte? Você já parou para pensar que Deus é o teu baluarte? O que é baluarte? Baluarte é base. Deus é a tua base. Deus é a minha base. Deus é o teu fundamento. É isso que significa baluarte. Base, fundamento, castelo forte, muralha, defesa, sustentáculo, fortaleza, amparo. Gente, se você falta algum tipo de nome para se direcionar a quem Deus é na tua vida, quando você estiver adorando Ele, quando você estiver orando para Ele, falando com Ele, você fala: Deus, Tu és a minha base, Tu és o meu fundamento, Deus, Tu és o meu castelo forte, Deus. Ah, Deus, Tu és a minha muralha. Sabe, tem muita coisa vindo contra mim, mas para chegar em mim tem que bater primeiro na muralha. E tu és esta muralha na minha vida. Deus, tu és a minha defesa. Deus, tu és o meu sustentáculo. Eu parece que eu estou caindo e está tudo dando errado, mas Senhor, tu me sustentas, porque tu és o meu sustentáculo. Deus, tu és a minha fortaleza. Deus, tu és o meu amparo. Quantas palavras que mostram quem Deus é na tua vida. E esse Deus que é o teu amparo, que é a tua base, que é o teu fundamento, que é a tua fortaleza, a tua muralha, Ele está no controle de todas as circunstâncias que chegam na tua vida, que já chegaram, que estão agora e que virão. Sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas difíceis, sejam elas que vão te causar lágrimas, mas Ele está no controle. E Ele sabe todas as coisas.
E sabe, tem coisas que são tão difíceis, que fogem do nosso controle, mas não do controle de Deus. E essas coisas, muitas vezes, que parecem tão tristes, Deus é tão poderoso, que Deus tem todo o poder para reverter sofrimento em glória. Coisas ruins, Ele traz o bem. Romanos 8, 28 diz isso. Que todas as coisas que acontecem na nossa vida contribuem para um bem maior para aqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito, que tem relacionamento com Deus. Deus, Ele transforma essas coisas em coisas que você nunca sonharia. Meu Deus, dessa tragédia veio esse bem. Desse mal, Deus transformou em coisa boa. Porque Deus é Deus. Então, quantas palavras Deus você pode adorar a Deus? Declare isso para Ele. Declare isso na tua adoração, sabe? Às vezes a nossa adoração se torna repetitiva, né? E você pode dizer, Deus, tu és a minha muralha, tu és a minha base. Eu te louvo, eu te adoro, eu te amo, Senhor, sabe? Davi, que era o autor desse salmo, precisava falar essas palavras, porque a própria vida de Davi suscitava muita ira em muitas pessoas, inclusive a ira de Saul. Ele suscitava muita inveja, inclusive de Saul também e de outros. Muitos tinham inveja, tinham raiva, não gostavam dele, porque não gostavam do Deus a quem ele servia e do Deus de quem ele falava, cantava e escreveu metade, eu acho que a maioria dos salmos da Bíblia são salmos de Davi, um homem perseguido. Você acha que a vida era fácil para Davi? Não. Davi lutou com muito pecado, com muita coisa difícil na vida dele. Ele fez coisas erradas, sim, mas mesmo assim, Deus estava no controle das circunstâncias da vida dele. Amém? Sabe, é isso que Deus quer para você e para mim. Eu quero agora ler um pensamento de uma pessoa que eu sigo ela, porque eu sigo um devocional que ela faz. Ela e o seu marido, eles são um casal de pastores da Inglaterra. E eu estou acompanhando o devocional que eles fazem do dia começo de janeiro até o final desse ano de 25. Eu estava aqui, eu estou mais ou menos acompanhando aqui o que ela está comentando, e nós estamos aqui em Gênesis 29 e 30. Eu estou mais ou menos nessa parte aqui do meu devocional para esse ano de 25. E ela fala assim: eu estou gostando muito de ler Gênesis 29 e 30. A história está ficando muito mais interessante do que eu assistir o Netflix, do que eu assistir um drama no Netflix. Porque cada capítulo tem uma coisa nova. O que vai acontecer agora com essa família? Que é a família de Abraão, que gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó, e Jacó José. Então a história vai ficando mais interessante com essa família. E ela fala o seguinte: é interessante como Sara, Rebeca e Raquel, todas tiveram dificuldade com o ventre, no sentido de gerar filhos. Todas eram estéreis. Rebeca demorou para gerar. Sara era estéril. Raquel também, né? E aqui, isso não é um problema novo. Porque hoje em dia eu não posso gerar por causa de algo que está acontecendo, talvez da alimentação, não sei, da atmosfera, do clima. Não. Esse é um problema que já tinha já há muitos séculos. Na época de Abraão, as mulheres eram estéreis também naquela época. E aqui está falando que as crianças eventualmente nasceram. E elas foram muito importantes no plano de Deus para Israel. Isaac foi uma peça fundamental. Jacó foi também. José foi também. E os filhos de José também, os descendentes de todos eles nasceram, né, no momento certo. Porque está demorando. Não, no tempo de Deus, porque Deus está no controle, lembre-se disso. Talvez você está pedindo algo de Deus, está falando, está passando tempo aqui. Olha o meu relógio biológico, Deus, eu não consigo gerar. No tempo de Deus, no tempo certo, Deus dará o teu filho.
E aqui está dizendo que essas mulheres, né, elas, no tempo certo, eles virão. A maioria dos filhos de Jacó parece que foram nascidos do resultado de uma rivalidade entre duas irmãs. Ah, é? Tu teve um filho? Pois eu vou ter mais. Você é agraciada? Vou ter mais um filho. Aí, quando nasceu um filho para Raquel, a outra falou: ah, eu vou ter filho também. Que finalmente Raquel, Deus abriu a madre de Raquel. A concorrente dela era Lia. E aí você pensa: meu Deus, esses filhos foram nascidos de duas irmãs se concorrendo? Basicamente isso. Mas, mesmo sendo este o caso, olha que coisa forte aqui, o que Deus está falando conosco, né? Que mesmo que foram essa concorrência toda, houve entre essas irmãs, Deus não desistiu de nenhum deles e Deus fez cumprir o seu plano na vida de todos aqueles 12 filhos de Jacó, de todos eles, com José, com Benjamim, com Judá, com Levi, né? Com todos eles, Deus tinha um plano e Deus cumpriu, mesmo que as intenções das mães não eram boas. Você está entendendo? Deus está no controle. Talvez aquelas mães perderam o controle das suas emoções, perderam o controle talvez do coração, da pureza, das intenções. Mas Deus, Ele usa até as coisas difíceis. Deus tem controle. E da tua vida, Deus não perdeu o controle. Que coisa boa, né? Essa é a palavra de Deus hoje para o teu coração. Entra nesse ano de 2025, você pode ter suas perguntas, você pode ter suas, talvez, indagações, mas esteja ciente de que tudo que aconteceu, acontecerá na tua vida, porque você é servo de Deus, teme a Deus, ama a Deus, Ele está no perfeito controle e vai continuar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós amamos ela, nós obedecemos ela e nós te reverenciamos, porque tu és o autor desta palavra. Ela é tua palavra. E nela nós entendemos que, Senhor, tu és soberano. E na tua soberania, Senhor, tu cuidas de nós e tu estás no controle das nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz. E até nosso próximo programa, Abrindo a Bíblia. Daqui a pouco, daqui a mais um dia, a mais uns dias, irá um novo programa. Mas hoje, esta é a palavra de Deus para o teu coração. Deus está no controle.